Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 6 de abril de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos mais um grande ataque com drones e mísseis russos contra a Ucrânia, principalmente Kharkiv foi muito atingida, infelizmente teve 4 mortes em Kharkiv, e aqui em Zaporizhia também aconteceu um ataque que foi trágico, porque os russos atacaram primeiro e houve mortes, e quando chegaram as equipes de reportagem para fazer a reportagem sobre o ataque, os russos atacaram de novo, feriram vários repórteres de mídia ucraniana aqui na região. Uma coisa absurda, uma coisa que é válida esse double tap quando você tem alvos militares, mas com alvos civis isso é um absurdo completo, né? Mais uma covardia russa sem nenhum sentido. Em Belgorod e Kursk, os ucranianos lançaram drones contra a cidade, mas o que causou problemas mesmo foi a defesa antiaérea russa, que acabou causando incêndios tanto em Kursk quanto em Belgorod, né? A defesa antiaérea russa não consegue derrubar os drones ucranianos e acaba caindo ali e causando problemas. A questão toda ali é justamente a idade dos equipamentos. Os russos botaram os melhores defesas antiaéreas dele nas linhas de frente e aqui na retaguarda acaba tendo esse problema de qualidade dos mísseis, né? Na linha de frente, os ucranianos conseguiram avançar um pouco aqui na região de Staromayorsk, conseguiram retomar uma área que os russos tinham avançado alguns dias atrás, e também conseguiram conter o avanço russo aqui na região de Ivanivsk, né? Na direção de Ivanivsk, em direção a Chasiv Yar. Vocês lembram, ontem a gente teve a informação que os russos começaram a atacar Chasiv Yar, e os ucranianos conseguiram expulsar eles daqui, o que é uma boa notícia, mas é lógico, a gente sabe que a tendência é continuar esse ataque, né? Também tivemos avanços russos aqui na região de Avdiivka, ao sul de Semenivka, né? Então os russos aqui na direção de Tonenk avançaram um pouco aqui em direção oeste. Os russos estão enfrentando um grande alagamento na região de Orsk, que fica mais para cá, e justamente por conta de degelo, né? O degelo rompeu uma represa na região aqui. Orsk é essa cidadezinha aqui, essa grande represa que tem aqui rompeu e com isso alagou totalmente essa cidade aqui. A situação crítica, mas de novo foi questão de acidente natural, não teve nada a ver com a Ucrânia isso daqui, né? A Legião Estrangeira da França está estudando uma possível intervenção aqui na região da Transnistria. Talvez seja esse o papel planejado para a França nessa guerra, colocar legião estrangeira para resolver o problema da Transnistria aqui. Acho que já é uma boa ajuda, sem dúvida alguma. É relativamente longe da linha de frente, ou seja, é uma maneira da França ajudar a entrar na guerra e não comprometer demais os seus soldados, né? Até porque aqui continuam algumas provocações aqui do pessoal russo dizendo que está sendo atacado por ucranianos. É mentira, mas continuam falando isso. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Putin Caiu da Escada, Socapoino, Melendes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje, os russos lançaram vários mísseis e drones. Dos 32 drones Shahid lançados, 28 foram derrubados, mas teve 4 que ainda causaram problemas, e causaram problemas principalmente em Kharkiv. A gente já explicou essa situação. Kharkiv fica muito perto da fronteira, tem muito pouco espaço para a Ucrânia conseguir derrubar esses drones, então causam problemas por ali. Além disso, usou 3 mísseis S-300, que mais uma vez não foram abatidos. Os 2 mísseis Ra-101-555 foram derrubados, e o Calibre também foi derrubado. Adicionalmente, o problema que a Ucrânia está enfrentando ali em Kharkiv, além de você ter pouca distância, é justamente a falta de defesa antiaérea e de munição ali, né? Isso aqui mostra os ucranianos tentando derrubar um drone Shahid com metralhadoras ali na região. Eles usam essas unidades móveis, conseguiram derrubar esse drone Shahid, conseguiram derrubar vários drones Shahid ali, mas é lógico, não é a forma ideal de fazer isso. O fato é que acabou caindo vários drones ali, acabou causando uma grande destruição, né? O Jay em Kiev aqui faz a reclamação de que
a falta de defesa antiaérea, a Ucrânia agora é forçada a ver os russos destruírem a cidade de Kharkiv. Ele está sendo um pouco dramático, mas de fato foram vários prédios, principalmente prédios de moradores, prédios civis, sem nada. 90% da infraestrutura elétrica e de água está destruída e agora estão atacando apartamentos, né, de famílias. Um absurdo isso, né? Enfim, muito triste esse ataque a Kharkiv aqui. Como resultado desse ataque a Kharkiv, foram 6 pessoas mortas e 4 feridas ali na região, né? Muito triste isso daí. Foram principalmente drones Shahid que alvejaram áreas residenciais, 9 prédios altos ali na região de Kharkiv, 3 dormitórios, prédios administrativos, enfim. Na região de Sloviansk também os russos atacaram aqui um prédio que era um hospital e foi parcialmente destruído. Felizmente não teve mortos e feridos, mas o prédio foi bastante danificado. Essa região aqui é Sloviansk, essa região aqui, ó, também foi atingida pelos russos, já está relativamente distante da linha de frente, já esteve mais perto da linha de frente, agora está mais distante, mas ainda está sendo covardemente atacada pelos russos, né? E aqui em Zaporizhia teve um ataque grande também, aqui está mostrando 4 pessoas morreram, 25 foram feridas, como resultado de ataque de mísseis inimigos, né? Durante o dia atacaram 260 pontos em 8 vilarejos ali de Zaporizhia. Zaporizhia é linha de frente, né? Então é toda essa área aqui que muitos vilarejos de Zaporizhia sofrem ataques, mas ele estava falando especificamente do ataque na cidade de Zaporizhia aqui. Esse ataque na cidade de Zaporizhia chamou atenção porque foi feito com mísseis e olha só o que aconteceu. Isso daqui você está vendo os repórteres cobrindo a chegada do míssil anterior. Então os russos fizeram um ataque de mísseis em um alvo civil e logo em seguida, quando os repórteres estavam lá cobrindo a coisa, os bombeiros estavam salvando e coisa e tal, fez outro ataque em seguida, né? Перші секунди повторного ракетного удару по Запоріжжю. Прямо зараз, коли ми знімали на місці подій, росіяни випустили ще 2 ракети. Точнісінько в те саме місце. Люди, як ви бачите, налякані. Где? Bom, muito triste isso daí. O pior é que você vê que as entidades mundiais de jornalismo raramente dão importância para isso, porque afinal são todas de esquerda, são todas compradas pelos russos, né? Mas um absurdo, um ataque desse tipo, vários jornalistas ficaram feridos ali. Felizmente não teve mortes entre os jornalistas, mas teve muita gente feridos e feridos graves, tá? Eu não posso nem mostrar esse vídeo aqui, porque certamente tem algumas imagens muito pesadas nisso daqui, né? Então o pessoal está explicando aqui que houve primeiro um ataque de mísseis ali em Zaporizhia, com 4 mortos, né? Quando chegaram os repórteres para noticiar a coisa, os russos fizeram um novo ataque, né? E de novo, esse tipo de coisa feito em alvos militares, você até entende o propósito disso daí, né? Agora isso aqui foi alvo civil, isso aqui é um shopping center. Estavam atacando um shopping center só para machucar a Ucrânia, para você ver como é que o objetivo da Rússia não é nenhum. Os russos já sabem que já perderam essa guerra. O que eles querem é causar o máximo de dano possível na Ucrânia, né? É um absurdo isso. Bom, também teve eventos em Belgorod, mas em Belgorod, no final das contas, o que causou dano ali foi justamente a defesa antiaérea russa, né? Então dá para ver aqui alguns pontos de fumaça sobre a cidade de Belgorod. Deixa eu tocar para vocês aqui o som. Саш! Ой! Все в дыму! Боже! Esse alarme de defesa antiaérea dos russos aparentemente serve mais para avisar, porque a defesa antiaérea russa que mata tantos civis, entendeu? É mais preocupante do que o ataque ucraniano. Se deixar o ataque ucraniano vai ter menos dano no final das contas, né? Aqui está mostrando, por exemplo, um dos incêndios aqui numa região, e aqui tem um outro incêndio também na outra região, e tudo isso causado pela defesa antiaérea russa, os foguetes velhos que eles estão usando ali. Botaram todos os sistemas de boa qualidade na linha de frente e aí eles não têm nada para se defender ali em Belgorod, né? É um absurdo a Ucrânia não aproveitar e não invadir essa coisa toda. Aqui a mesma coisa em Kursk. Kursk, novamente, aqui um incêndio aqui causado por foguete de defesa antiaérea russo aqui na região de Kursk, né? A gente está falando de Kursk, aqui Belgorod, aqui.
são essas duas províncias russas bem na fronteira com a Ucrânia, que apesar disso, a Rússia não tem condições de defender de maneira alguma, né? Ontem teve mais um ataque ucraniano na região da Crimeia, muitas explosões em Sevastopol, na baía ali de Sevastopol, e o tráfego na ponte da Crimeia chegou a ser fechado, né? Mas a gente não tem informações sobre que danos teriam acontecido ali, né? Aqui em Velikokopane, na região de Kherson, nessa região aqui, ó, Velikokopane fica perto aqui das dunas de Olesk, aqui em Kherson, na área ocupada pelos russos. Os ucranianos fizeram um ataque aqui, segundo estão dizendo, era uma base de reparo e sempre tinha muito equipamento militar aqui e a coisa toda pegou fogo, né? Os ucranianos continuam fazendo esse tipo de ataque com frequência ali na retaguarda russa, usando HIMARS, Storm Shadow e etc., né? E conseguiram causar um certo dano aqui na região de Velikokopane. Bom, do ataque de ontem contra as bases aéreas, as imagens aéreas não revelaram grandes mudanças, tá? Os russos estão dizendo que não teve dano nenhum e coisa e tal, mas o GUR confirmou que sim, que teve dano em pelo menos 3 Tu-95 lá em Engels 2, bem como os aviões Su-34 e Su-25 nas outras bases aéreas, né? É difícil de ver porque as imagens de satélite não têm uma precisão muito clara para conseguir ver exatamente a diferença que aconteceu ali, sem contar que certamente teve um esforço muito grande dos russos para evitar que essa imagem de destruição corresse o mundo, né? Então, em princípio, é isso daí. Vamos aguardar mais um pouco para ver as informações corretas desse caso, né? Bom, na região de Rostov, os ucranianos atingiram um duto de gás que tinha ali na região, justamente na região do porto do Mar de Azov, ali em Rostov, né? Rostov fica aqui embaixo, Rostov-on-Don fica aqui, o Mar de Azov aqui, e aqui o porto de Azov nessa região, né? Finalmente teve um ataque ucraniano em Avdiivka, destruindo uma base de comando russa ali em alguma região ali de Avdiivka, também com uso de HIMARS aqui. Isso foi aí uma ação... Bom, falando sobre a linha de frente, a gente tem algumas informações interessantes. Esse daqui é uma carcaça de um veículo blindado russo que estava sendo usado como esconderijo pelos russos, né? Aqui o drone chegando ali, olhando ali dentro e vê os 3 russinhos ali dentro. Olha que coisa, russo 1, russo 2 e russo 3, né? E aí, evidentemente, foi encerrado o assunto ali. Aqui foi um ataque que teve na região de Terni, em Donetsk. Um tanque, 2 BMPs e 3 BTRs foram destruídos pela defesa ucraniana e também junto com um monte de carninha, né? Um ataque de carne mesmo nessa região. A gente está falando de Terni. Aqui próximo a Kriminá, né? Mais uma vez tentaram tomar Terni aqui, Ampolivka. Os russos estão tentando chegar aqui no rio Zerebets, mas não conseguem passar disso daqui, né? Aqui foi imagens da tentativa russa de tomar Chassivyar. A gente falou sobre isso ontem, os russos botaram uma grande tentativa ali de avançar em Chassivyar e foram totalmente destruídos, não conseguiram chegar na cidade, mas avançaram, né? Começou a guerra por Chassivyar ontem, Chassivyar um pouco mais aqui embaixo, nessa região aqui de Bakhmut, essa cidade aqui, Chassivyar. Os russos vieram aqui, não é essa área aqui não, essa área aqui embaixo de Ivanivsk está errada. Por outro lado, está faltando um avanço russo que foi por essa estrada aqui, ó, em direção a Canal, e essa região aqui é onde os russos entraram nos arredores da cidade e estão tentando tomar a cidade, não conseguiram. Ontem perderam um monte de coisa aqui, olha só a quantidade de carcaça perdida nisso daqui, né? E finalmente também teve ali em Avdiivka, os russos avançaram ali na região de Tonenki, em direção ao Umansk. A gente está falando aqui ó, no sul de Semenivka. Os russos estão aqui em Tonenki, tentaram avançar mais uma vez em direção ao Umansk e entrar em Semenivka pelo sul aqui. Foi a tentativa deles de ontem para hoje. Semenivka já faz parte da defesa ucraniana aqui, da região defensiva ucraniana. Ainda não conseguiram tomar a cidade, mas avançaram aqui nessa região, né? Isso é bastante preocupante. Aqui, mais uma vez, os ucranianos conseguiram debelar o ataque, mas é sempre algo preocupante ali. Os russos conseguiram avançar alguma coisa por ali, né? Vendo aqui as cartas do Poulet Volant, a gente vê que os ucranianos retomaram uma parte aqui próxima a Chassivyar, né? Chassivyar está aqui, Bakhmut está aqui.
Os russos avançaram nesse sentido aqui, tinham avançado mais ontem, os ucranianos retomaram uma pequena área. O mais importante disso daqui é mostrar que os ucranianos pararam o avanço russo nessa região, né? Aqui, como eu expliquei, a partir de Tonenk, em direção a Umansk, os russos fizeram um avanço aqui significativo. Também teve avanço no sul de Semeniivka, como eu falei. Então os russos continuam tentando avançar aqui nessas regiões, né? Com muitas perdas, muitas mortes, mas continuam avançando alguma coisa. Aqui em Novomihailivka, nenhuma mudança significativa. Os russos continuam tentando avançar, mas sem conseguir avançar por aqui. E finalmente, aqui perto de Staromayorsk e Urozhaine, os ucranianos conseguiram retomar uma área importante aqui, né, uma área que tinha sido tomada pelos russos há poucos dias atrás. Os ucranianos retomaram essa área toda aqui. Por que essa área é importante? Ela é uma área alta, próxima de Staromayorsk, que hoje está controlada pelos ucranianos, né? Se os russos mantêm essas posições aqui, isso permitiria que eles atacassem com muita facilidade Staromayorsk. Então os ucranianos não permitiram isso, né? Retomaram essa área. Ou seja, a linha de frente continua, grosso modo, parada, sem avanço significativo de nenhum lado, e os ucranianos cedendo onde tem que ceder, como está a explicação do Syrskyi. A ideia dele não adianta perder tropa para segurar pequenas cidades. O que vai fazer diferença vai ser mais adiante, quando a Ucrânia tiver armas, tiver capacidade de realmente retomar todo o seu território, né? Isso vai acontecer inevitavelmente em algum momento. O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre as bases aéreas ali, as várias bases aéreas, que a gente falou sobre isso no vídeo de ontem, né? Sobre Morozovsk, Yeisk, Engels, enfim, várias bases aéreas foram atingidas ali. Ele fala que ainda não dá para saber o que foi atingido especificamente, né? Não dá para ter certeza, mas a gente tem algumas informações ali, como a gente já passou, né? Eles apontam que os ucranianos estão começando a preparar novas unidades para a guerra, mas estão com falta de equipamento, ou seja, está precisando de mais ajuda militar do Ocidente para equipar essas tropas de forma adequada, e também está apontando para o fato de que várias unidades térmicas, né, várias termoelétricas ucranianas foram danificadas justamente devido à falta de defesa antiaérea nesse momento, ou seja, está fazendo realmente muita falta o pacote de ajuda dos Estados Unidos para a Ucrânia. Vamos torcer para isso se resolver o mais rápido possível, né? Bom, enquanto isso, os ucranianos continuam trabalhando para desenvolver drones, né? A gente falou sobre o drone que foi usado lá contra a fábrica de drones russos lá em Tatarstan, né? E esse aqui é o nome do drone, é o A-22, e a comparação dele com um jato, né, completo aqui, um jato MiG-25, ou seja, é um drone grande no final das contas, né? Tem vários outros drones aqui desenvolvidos pela Ucrânia, mas outra coisa que tem chamado a atenção também são drones bombardeios, como esse Backfire K1, que é um drone ucraniano que está entrando em produção em série aqui. Ele é guiado por GPS e tem um computador balístico para fazer bombardeio com muita precisão, né? Então ele lança bombas, lança granadas em alvos específicos, e depois disso o pouso dele é com paraquedas. Então ele é recuperado com paraquedas. Bem interessante esse drone novo que os ucranianos estão preparando lá, né? Bom, e também foi apresentado um drone novo marítimo, né? Mais uma classe de drones marítimos que os ucranianos estão lançando. Provavelmente vai fazer a festa de algum navio russo que estiver dando bobeira aí nas próximas horas, né? Estão falando aqui várias imagens do drone, realmente muito bacana isso daqui. É o que eu falo. Os ucranianos vão sair dessa guerra como os líderes em equipamento militar moderno, né? Porque o que a gente está vendo é que daqui para frente, nas guerras daqui para frente, o que vai importar são os drones. E ninguém está muito preocupado, ninguém está tão preocupado em fazer isso quanto a Ucrânia. E um ponto importante também, não são só aqueles drones extremamente caros e elaborados, também drones baratos. É muito importante isso, porque virou uma técnica de guerra muito, muito crucial, né? Você não pode gastar muito dinheiro num drone, tem que ser drone barato para você conseguir produzir em grande quantidade. Bom, lá na Rússia, em Orsk, uma represa falhou, né? E acabou alagando a cidade de Orsk. Essa cidade fica bem aqui no interior da Rússia, não tem nada a ver com a guerra da Ucrânia. Foi de fato um acidente natural, né?
essa época do ano tem o degelo da primavera, e daí acumulou água demais, o pessoal russo não está conseguindo fazer manutenção das coisas adequadamente, né? Porque tudo quanto é russo que tinha capacidade de fazer algum trabalho manual foi mandado para a linha de frente. Então a Rússia está com esses problemas de manutenção por ali. Algumas imagens são impressionantes mesmo da região ali, totalmente alagada e coisa e tal. Acabou destruindo boa parte da cidade, né? Uma forma de payback por Kakhovka, né, pela região ali de Nova Kakhovka, que os russos alagaram ali na Ucrânia. Triste aquilo. Mas isso daqui, de novo, não foi a Ucrânia que fez, foi a natureza que pagou de volta aos russos aí as atrocidades deles, né? Bom, está uma discussão muito grande sobre a possibilidade da França enviar tropas para a Ucrânia. O que eu entendi dessa história é que, na verdade, o que o Macron quer fazer é deixar em aberto essa possibilidade. Ele não está falando de forma alguma que vai mandar tropas para a Ucrânia. Mas a verdade é o seguinte, o que o pessoal está apontando é que isso causou realmente, essa estratégia do Macron foi uma boa estratégia. Por quê? Porque o pessoal está realmente muito preocupado, né? Que, por exemplo, o Armat, que são as forças especiais lá do Kadyrov, lá da Chechênia, está dizendo aqui que há 2 anos agora eles estão nos assustando com histórias de horror. Primeiro foram os Javelins, depois os Obuses 777, HIMARS, Storm Shadows, Leopard, Abrams. No final, você precisa entender que a Rússia tem um recurso muito, muito poderoso e nenhum francês consegue resolver isso daí, coisa e tal, que é o número de russos, né? Aliás, essa história sempre foi muito falada, que os russos realmente têm uma população muito grande, pode usar o número de russos. Não importa que mate um monte de russos, continua mandando eles para a linha de frente, que eles vão continuar morrendo, é muito forte. Eu tenho minhas dúvidas disso, tá? Primeiro que a Rússia está diminuindo de tamanho sensivelmente, né? A Rússia tinha 130 milhões de habitantes na década de 90, hoje em dia, quando começou a guerra, já tinha 110 milhões, e está caindo muito a população da Rússia devido à baixa taxa de nascimento. E um outro problema é que os imperadores russos, os czares russos e os ditadores comunistas russos conseguiam mandar o pessoal cegamente para a linha de frente numa era que não tinha informação descentralizada. Agora, o pessoal está reclamando, está vendo que está sendo mandado para a morte, né? Eu não sei por quanto tempo essa vantagem numérica russa realmente vai fazer diferença, né? Então, no final das contas, eles falam aqui que o exército ucraniano perdeu não sei quantas mil pessoas. Mentira esses números. E quantos dias as tropas russas, as tropas francesas vão durar, né? Ou seja, por que eu estou dizendo que está funcionando essa estratégia do Macron? Porque a estratégia dele não é mandar tropas, a estratégia deles é deixar aberto a possibilidade de mandar tropas. Isso já está deixando os russos assustados, certamente estão preocupados com isso daqui, né? Inclusive, dentro dessa estratégia de deixar aberto a possibilidade, o pessoal já está começando a estudar aqui como é que poderia ser feita a colocação das tropas francesas entrando aqui em Tiraspol, na Transnistria, e por outro lado aqui chegando a Odessa também, é o que eles fizeram. Em ambos os lados aqui entrariam ali na Transnistria para liberar a Transnistria, resolver o problema da Transnistria, e depois passariam a dar apoio a Odessa, né? Então, ou seja, essa é a ideia, segundo estão dizendo aqui, mas de novo, eu não acredito que isso vai acontecer. Não acho que a França vai, de fato, colocar soldados ali na linha de frente. O que eles estão falando é mantendo essa possibilidade aberta, né? E isso já serve o propósito, que é deixar os russos preocupados. Enfim, e a vantagem também seria que eles poderiam tomar um enorme depósito de munição que tem ali na região da Transnistria, e com isso teria muita munição da era soviética para os ucranianos aqui. Seria uma outra grande vitória nessa história, né? E parece que o pessoal da Transnistria está tão preocupado que começaram a fazer aqui algumas false flags aqui, né? Segundo eles estão dizendo, um drone kamikaze atacou uma unidade militar na região de Ribnitsa, causando danos pequenos e nenhum ferido, segundo eles estão dizendo ali. O alvo seria um radar, uma estação de radar, que sofreu pequenos danos ali na região, né? Enfim, não sei se teve mesmo isso daqui ou se é mentira do pessoal. De qualquer forma, eles estão preocupados com isso aqui. Segundo eles estão dizendo, aqui tem a imagem aqui, isso aconteceu a 6 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, e a estação de radar foi danificada, segundo eles estão dizendo aqui. Vamos ouvir aqui.
Дрон, що? Я знаю, що дрон. А на нього снизу що-то висить снизу. Не бомба, не це. Tem um barulhinho de drone ali. Foi drone ucraniano ou foi do próprio pessoal, igual eles fizeram aquela false flag da outra vez, né? Ou isso tudo aqui é montagem, como foi da outra vez, né? Aqui é o dronezinho ali e atingiu aparentemente a estação lá. Pode ser drone deles mesmos, né? Bom, a OTAN está discutindo a possibilidade da entrada da Ucrânia na OTAN em troca da cessão dos territórios para a Rússia, segundo disse o jornal La República. Eu acho que isso daqui é lorota, isso não vai acontecer, isso aqui é propaganda russa. Os russos querem isso. Os russos, eles sabem que estão numa posição que eles já perderam essa guerra. A melhor coisa que poderia acontecer para o Putin agora seria parar essa guerra, os russos ficarem com o território que eles já conquistaram, e daí a Ucrânia entraria para a OTAN para ficar protegida da Rússia mais adiante, né? De novo, não acho que isso vai ser uma solução, os ucranianos não vão aceitar isso, o Putin vai ter que tirar as tropas todas, isso daqui é propaganda russa, não vai acontecer. E bom, só para terminar, uma coisa muito triste, um embaixador ucraniano no Brasil está reclamando da atitude dos brasileiros. Eu entendo que ele está falando isso principalmente de acordo com os brasileiros no governo Lula, né? Assim, eu tenho a impressão que as pessoas aqui no Brasil vivem em outro planeta, ninguém quer falar sobre a guerra, e isso é um fato triste, né? Bom, eu entendo a preocupação do embaixador, de fato, dentro do governo Lula, ele só vai encontrar pessoas desinteressadas porque o governo Lula é aliado da Rússia. O Lula é um comunista enrustido, é um cara que acha ainda que tem que destruir os Estados Unidos, aquela papagaiada toda. Então é muito triste esse tipo de situação, e mesmo entre as pessoas que não estão ligadas diretamente ao governo russo, infelizmente sim tem uma certa apatia aqui no Brasil, que eu acho deplorável, infelizmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.